que não deixa de ser extraordinário foi o fato de que uma conclusão de uma pesquisa feita entre 97 e 99, que foi difundida por uma revista que se editava na época em Brasília, alcançasse uma repercussão tão forte no país, de forma a permitir que 10 anos depois da divulgação da pesquisa, já estava sendo criado na própria USP uma licenciatura, um curso profissionalizante voltado para esse conceito. Simultaneamente, no Nordeste, em Campina Grande, se criava um bacharelado na Universidade Federal e em Santa Catarina, na Universidade Estadual de Santa Catarina, se criava também uma licenciatura à distância. Isso para dizer que o mundo universitário, que é muito crítico e ele trabalha como se fosse um elefante branco, né? Ele é muito lento para tomar decisões, ele toma com certa rapidez uma decisão muito forte de reconhecer a existência de um campo profissional e de, portanto, começar a formar pessoas para a aplicação, né, desse conceito nas várias áreas em que ele já está presente na sociedade. Então, esse é um fato importante. Agora, por que isso aconteceu? Na verdade, não se trata exatamente da divulgação de um conceito pela Universidade de São Paulo, que alcança o país e obriga a própria universidade a se rever. Não, a leitura é outra, né? O conceito, a prática de comunicativa já estava na sociedade. Ela já vinha sendo implementada desde a metade do século XX em diante, pelo movimento social, com práticas chamadas alternativas, tanto de comunicação quanto de educação, a chamada educação popular, por exemplo, e que isso que era forte, mas que estava fragmentado, em experiências de um, de outro, experiências numerosíssimas, mas cada um dando um nome para essa experiência. O que aconteceu em 99 foi uma articulação dessas experiências a partir de um referencial teórico. Então a pesquisa disse, faz-se na América Latina, no Brasil, tais tipos de práticas que têm tais fundamentos e produz tais consequências. E isso já é suficientemente forte, articulado, e isso merece ter uma designação e merece ser considerado como um fato social novo. Então o que a USP fez, a pesquisa fez, do Núcleo de Comunicação e Educação, foi reconhecer uma realidade dada, difundir esse reconhecimento e permitir que as pessoas no país passassem a se encontrar já com essa denominação. Não é? E aquilo que era fragmentado, isolado, passou a ser articulado. Então, imediatamente, em 2004, cria-se uma rede, chamada RedeCep, rede de projetos, uma rede chamada Rede de Participação, Educação, Comunicação, Educação e Participação. Não é? RedeCep. Comunicação, Educação e Participação. Essa rede, constituída por 12 organizações, adota a educomunicação e começa a trabalhar a partir dela. Isso em todos os cantos do país. E tem uma atuação tão forte que chega a influenciar o Ministério da Educação num programa chamado Mais Educação. Então, nesse momento, nós temos no Brasil 3.500 escolas públicas que desenvolvem 5.500 projetos usando o rádio, usando o vídeo, usando a história em quadrinhos e tendo como referência um manual de educomunicação preparado pela RedeCep. Então, no caso, nós estamos assistindo à difusão do conceito de várias formas. Tivemos e temos ainda uma revista chamada Comunicação e Educação, editada também pela USP, que já tem 17 anos, e que, além de ter esse tempo de permanência ininterrupta, tem sido um espaço de divulgação, de discussão da inter-relação comunicação e educação. Então, são muitos fatores. Né? Entre esses fatores, eu agregaria um último deles, que é o fato de uma área fora do meio educacional, formal, mas que trabalha com a educação não formal, que é o Ministério do Meio Ambiente, haver adotado a educomunicação também, especialmente para as 330 áreas de preservação ambiental do país. E eles, organizando a educomunicação ali, eles também vão
discutindo com as camadas populares, moradoras dessas regiões, esse conceito. Então, essas são algumas das razões para a difusão dessa prática no país e o reconhecimento dela. As tecnologias, elas estão na base da proposta comunicativa, independentemente da sua qualidade. Então, a comunicação ela vai se preocupar com práticas comunicativas. E o início foi o mimeógrafo, o início foi a dança, o início foi o canto. E claro que com as tecnologias avançando em termos de acessibilidade, em termos de interatividade, ela vem trazendo mais possibilidades de engajamento de grupos de pessoas. Então, hoje, nós temos ampla possibilidade de acesso a tecnologias anteriormente reservadas a poucos. Isto é, houve uma democratização do acesso às tecnologias. Isso tem permitido, a partir de 1900, a partir de 2000 especialmente, isso veio ampliar a difusão das práticas educomunicativas com o ingresso de um novo sujeito social, que eram os tecnólogos, que eram as pessoas que, nas próprias escolas, por exemplo, eram encarregadas de trabalhar com as tecnologias. E, anteriormente, a tecnologia foi pensada como um instrumento a favor da prática do docente. No entanto, a educomunicação trouxe essa tecnologia para a prática discente, isto é, professor e aluno juntos trabalhando. No caso, a gente vem afirmar que a popularização da internet, das tecnologias digitais, favorecem a prática comunicativa. E, por outro lado, coloca uma questão para ser debatida. Trata-se das questões de políticas públicas. As políticas públicas estão favorecendo a difusão das tecnologias, mas nem todas as políticas públicas têm uma preocupação de um empoderamento social dessas tecnologias. Não é? Então, o projeto muito interessante, que é o projeto de um computador por aluno, por exemplo, ele reforça muito o uso individual do equipamento. Não é? É uma tecnologia a serviço de um indivíduo, de um cidadão. Quando a educomunicação trabalha sempre o coletivo. Não é? Então, para o projeto educomunicativo, vale muito mais a pena você ter um estudo de multimeios a serviço de uma comunidade em que todos trabalhem ali de forma colaborativa, do que ter um conjunto de equipamentos na mão dos indivíduos. Porque o conjunto de equipamentos na mão dos indivíduos reforça a perspectiva do uso individual, da propriedade privada, enquanto que o trabalho coletivo vai na direção do consórcio, da solidariedade da operação, especialmente da gestão democrática dessa área complexa que é a área comunicativa. Então, a tecnologia favorece, de um lado, mas cria um problema do outro. E esse problema é um problema de confrontação ideológica a respeito da própria tecnologia na sociedade contemporânea. Bom, essa proliferação, ela faz parte do destino que a sociedade vem dando para as tecnologias. E essa aproximação da sociedade com relação à tecnologia se dá de muitas formas. Existe uma primeira forma que a gente chama de mediatização. Essa mediatização me torna, a mim, a você, a todos nós, consumidores de mídias. Então nós cumprimos um papel que nos é destinado, consumir. E os vendedores desses equipamentos vão naturalmente motivar-nos e darão sempre benefícios. Nós temos muitos benefícios que é a interatividade que os equipamentos proporcionam, para o entretenimento, por exemplo, para o uso do mercado, para compras, e vai ser nesse sentido que a sociedade vai incentivar o uso individual, para que mais equipamentos sejam vendidos e também o mercado fique
mais ágil e cumpre, portanto, um papel social determinado. Somos funcionários das tecnologias. Existe um segundo capítulo, que é a tecnoinformação. A tecnoinformação é aquela que permite que nós conheçamos os equipamentos e sejamos expertos neles. Então, esse entendimento, ele pode ser dado pela escola. A escola tem condições de fazer isso. Mas existe um terceiro capítulo, que é a de comunicação. A de comunicação, ela não se contenta na tecnoinformação, mas ela pensa no empoderamento dos grupos sociais, a partir de metas estabelecidas. E as metas sempre dizem respeito à prática da cidadania. Então, diante das tecnologias, eu posso ser um simples consumidor, com amplo acesso, e brincar. Eu posso ser um conhecedor dessas tecnologias, estar a serviço delas, até ser um promotor delas. E eu posso pensar no mundo da comunicação, quando eu me apodero socialmente delas para dar um destino de prática cidadã. Quando se instituiu o Educom Rádio, em 2001, havia a hipótese de nós iniciarmos o trabalho com a informática, né, e com a internet. No entanto, nós vislumbramos naquele momento, nós estaremos reforçando atividades individuais, celebrando e fazendo laudas a capacidade individual de competição entre os dominadores dessas tecnologias. Então nós preferimos uma tecnologia muito mais antiga, que exigiria o trabalho coletivo, e especialmente a valorização de instrumentos imediatos da comunicação. Uma delas é a voz. Não é? E segundo, a mixagem da voz da criança com a voz do professor, a voz do especialista, a voz do produtor cultural, do músico. Então, esses dois contextos, a valorização do indivíduo trabalhando grupalmente, não é? O rádio sempre nós imaginamos como um trabalho grupal, e a mixagem de sentidos e vozes numa produção, era aquilo que permitiria alcançarmos o objetivo do Educom, que era reduzir a violência. Nós não entramos na Prefeitura de São Paulo na área pedagógica para melhorar a aprendizagem, né, dos conteúdos. Nós entramos para melhorar a aprendizagem comportamental. Para isso, o rádio é muito melhor que outros meios, né, que o próprio vídeo, que a própria internet, assim por diante. O que aconteceu com o Educom Rádio ao longo do tempo foi uma aproximação entre a linguagem radiofônica e a informática, né, através da web rádio, por exemplo. Então nós tivemos a continuação do Educom dentro da perspectiva da mixagem midiática. Né? E hoje a Prefeitura continua trabalhando de uma forma muito adequada, através de distintos projetos, e continuando tendo como meta a redução da violência e especialmente agregar professor e aluno em projetos colaborativos, né? Hoje já envolvendo até a própria educação infantil. A experiência tem demonstrado que sim. Na verdade, quando nos encontramos com agentes que têm contato direto com as escolas, 15 minutos antes dessa entrevista, por exemplo, eu me encontrei com um cidadão que veio participar de uma banca aqui na época, e ele dizia: professor, lá na escola, na EMEF, Florestan Fernandes, na Zona Sul, nós temos um projeto originário do Educom, em que se trabalha com rádios, se trabalha com vídeos, trabalha com informática e tal, que é modelo para uma rede de escolas do Brasil inteiro, e grupos do Brasil têm vindo a essa escola, da Zona Sul, da periferia de São Paulo. Bom, isso está mostrando a autonomia que os grupos juvenis, infantis e juvenis alcançam como domínio dessa área. No caso de São Paulo, chegamos até no interregno de administração, logo depois,
quando a Marta Suplicy deixou o poder e o Serra assumiu, houve 2 anos de avaliação do projeto. Nesses 2 anos, um grupo de escolas, reunindo professores e alunos, criou uma ONG para cuidar da educomunicação naquela região. Já que a prefeitura estava um pouco hesitante em trabalhar, eles mesmos criaram uma organização para oferecer a formação entre eles. Então, se você vier a São Paulo, por exemplo, na Feira do Livro, no Campus Party, você vai encontrar grupos de adolescentes da prefeitura, vestidos com suas camisetas, fazendo a cobertura comunicativa. Então, a gente tem visto, não só na Prefeitura de São Paulo, mas no Brasil inteiro, essa realidade. Crianças e adolescentes se apoderando, ganhando autonomia, e quando ganham autonomia, eles não se confrontam com o adulto, eles se tornam colaborativos, e a partir disso eles acabam influenciando o processo em toda a escola. O MEC tem, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, tem um projeto chamado Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que reúne a cada 2 anos ao redor de 50 mil adolescentes do Brasil inteiro, e a união deles se faz pela educomunicação. E o objetivo deles é chegar a Brasília depois de 2 anos de trabalho no município, nos estados e na União, para fazer propostas de mudança em favor do ambiente permeado pela educomunicação. Então, isso ficou muito evidente. As relações interpessoais na escola, elas estão no contexto do lugar que as pessoas ocupam na escola, não é? Porque cada indivíduo necessita sentir-se bem acolhido no espaço que lhe cabe. Então, o professor entre os professores, o aluno entre os alunos, os professores na relação com os alunos, e se estabelecem hierarquias nesses processos. E essas hierarquias têm poder de motivar ou dissuadir, motivar a aprendizagem, dissuadir a disciplina. Na verdade, a escola é um jogo de poder, de influências, de pressões e jogo de realizações também. No caso, nós não podemos imaginar a educomunicação só na relação professor-aluno. Se uma escola quer adotar a educomunicação, ela tem que pensar na relação entre direção, professores, professores, alunos, alunos-direção, por exemplo, ou todo esse conjunto e a comunidade do entorno. Então, a pensar a educomunicação é pensar as práticas de relacionamento na escola. Por isso que nós falamos na área da administração, na área da didática, dos conteúdos, e na área interdisciplinar, que são as áreas próprias da didática, porém que não estão incluídas em áreas específicas do conhecimento, mas são transversais. A questão do meio ambiente é uma questão transversal, a questão da ética é uma questão transversal. Na verdade, a educação se dá muito mais nos temas transversais que nos temas curriculares. E a educomunicação vai trabalhar justamente esses 3 universos, o curricular, o transversal e o administrativo. Portanto, dizer se uma escola é mais ou menos educomunicativa somente poderá ser afirmado, dito, depois de se examinar esses 3 contextos. Sim, a pedagogia, para você ter uma ideia, um curso de pedagogia tem ao redor de 3.800 horas. Dessas 3.800 horas, a média dos cursos de pedagogia de licenciatura é que se dê apenas 80 horas para as tecnologias. As tecnologias não ocupam mais do que 2,5% da grade da formação de um professor. Se nós entendermos que os alunos vivem na era da informação, na civilização midiática, os professores também, nós vamos perceber que esse fato já é um conteúdo escolar. No entanto, a escola oculta isso aos alunos, entendendo que esse universo é o universo do entretenimento. Desse universo do entretenimento, a gente tem algumas coisinhas para aprender. Como ligar um televisor, é como fazer um data show, ou usar um data show. São algumas questões pequenas, mas a educação não assume a cultura em que o mundo vive hoje.
não é? Ela ainda está vivendo a cultura do século XIX, do iluminismo. Isso é um fato real, que foi o mundo da fragmentação dos conteúdos, por exemplo. E nesse sentido, faz-se necessário hoje uma revolução na prática da formação de professores. E, na verdade, o Estado brasileiro e os conselhos estaduais de educação e nacional de educação ainda não descobriu isso. E isso se torna, nesse momento, um grande espaço de discussão. Nesse momento, por exemplo, agora nesse ano, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo aprovou uma diretrizes para a formação de educadores. Desconhece completamente essa realidade. Por quê? Porque os formatadores desses processos são educadores que se formaram no século XX, e eles ainda têm aquela visão iluminista de educação. De tal forma que o profissional de comunicação, o licenciado de comunicação, são pessoas que vão ingressar no universo ainda adverso. Muitas escolas não sabem para que serve esse comunicador. No entanto, eu acredito que a sociedade vai fazer a educação enxergar diferente. Caberá à sociedade dizer para o sistema educacional que ele tem que mudar. Não são os educadores, porque os educadores, quando eles olham para o sistema, eles olham a partir dos seus próprios olhares, antigos olhares. É a sociedade, são os jovens que vão ter que dizer para o mundo universitário que mudanças ele tem que ter na formação dos futuros professores. Nós entendemos que todo professor tem que ser um educomunicador. O profissional de educomunicação será um assessor a mais. Porém, é o professor do cotidiano que tem que ter a prática educomunicativa. E imaginamos que essa é a próxima batalha para os próximos 10 anos.